27 de agosto de 2024, Estados Unidos. Wade Wilson, que tem nome de personagem de quadrinhos e alma de serial killer, finalmente recebe sua sentença pelos seus crimes. Com ar de galã de cinema e arrogância de psicopata, ele tinha certeza que era bonito demais para morrer. Confira os detalhes desse caso que mobilizou as mídias sociais mais pelas fotos do criminoso que pelas mortes das vítimas. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste encontro com Rosângela. A gente está fazendo os especiais, você pode estar assistindo a este vídeo aqui em março de 2080, mas esses daqui são para os nossos especiais do fim do ano de 2024. E escolhemos esse caso porque foi um dos mais estranhos do ano, né? Ele foi meio descoberto este ano. Ele não é um caso que aconteceu este ano, exato, mas o mundo passou a descobrir por um motivo muito estranho. Esse moço chamado Wade Wilson, que tem nome de personagem de quadrinhos, que é o Deadpool. É porque ele é bonito. E as pessoas, você viu? Eu estava olhando no TikTok, um monte de homem e mulher apaixonado por ele e pedindo, pelo amor de Deus, para ele não ser morto, porque ele é muito bonito. É, exato. Você lembra que eu já comentei com você que as pessoas têm essa sensação, essa percepção que gente bonita não é má. Então, mulher bonita, imagina, tão bonita, homem bonito, esse rapaz bonito, não é possível que ele seja. E se você observar, nós temos uma série de assassinos muito conhecidos, especialmente serial killers, que são muito bonitos. Mulheres e homens. Diga aí o Ted Bundy. Ted Bundy, que é o, né? Jeff Dahmer. Jeff Dahmer. Até aqui no Brasil, serial killer de Goiânia. Serial killer de Goiânia. O rapaz é lindo Gato, demais. alto. Mas basta você ficar 2 minutos do lado dele que você vê o que ele é. Só se você se encantar, né? Justamente pela beleza e achar que... Agora, esse Wilson, ele está com mais de... Já está chegando a 4 mil mensagens de pessoas que querem casar, mandam fotos. Isso só no Instagram dele. Só no Instagram. E mandam fotos que até o pessoal está triando, porque tem foto íntima, o pessoal que é mulherada ficou louca. O povo está imprimindo nude e mandando para ele. Exatamente. E homens e mulheres. Isso, mas, por exemplo, tudo bem, ele é bonito, o nosso maníaco do parque não tem como dizer que ele é bonito. Então, mas ele é campeão de cara. E a gente vai entrar, vai ir para o crime, depois a gente volta para esse prólogo que a gente está fazendo, porque o que mais me estranha sempre é como essas pessoas fascinam, não porque ele é mau e que medo dele, mas fascinam algumas pessoas, eu quero ter ele. Exatamente por ele ser mau, né? Que isso é até uma parafilia e tudo mais. Sim. Mas vamos descobrir que o Wade Wilson, o que se conta dele? Então, nós tomamos conhecimento dele agora em função do julgamento. Em 2024. 2024. Mas, na verdade, o caso aconteceu, ele matou 2 pessoas, 2 mulheres, no mesmo dia, assim, na sequência, né? Em 2019. E nós tomamos conhecimento agora em função, porque ele foi condenado, inclusive, à morte. Né, em 3 etapas. Lá são 2 juízes que deram opinião, depois o júri. É interessante, o júri nos Estados Unidos, ele sugere, ele fala, olha, nós entendemos que ele tem que receber a pena de morte. E aí o juiz é o que decide. A dosimetria é só dele. O juiz é que decide, inclusive, se ele vai, né, para a pena de morte ou não. Interessante, né? Então, e esse rapaz surgiu, quer dizer, tudo apareceu nesse julgamento. Quer dizer, poderia até ser algo local, lá na Flórida, mas aqui, para o mundo, né, para nós descobrimos isso. Então, no início, eu falei, poxa, o cara está sendo condenado à morte, né? Quantas serial killer, quantas pessoas ele matou? Eu já ia até te perguntar depois, isso é um serial killer, não é? Como que você vai classificar ele mais? Vai contando, desculpa, te cortei. Então, porque o serial killer não é só o número de mortes. Porque nós temos, por exemplo, psicopatas que matam porque
é o trabalho deles. Então, são esses matadores de aluguel. Não tem aquela característica do serial killer, que ele mata por prazer. Aquela tipologia, né, dos dois. Quando a gente fala de psicopatologia ou de psicopatia, que nós temos dois ou três tipos, né, de serial killer. Ele não se encaixa, porque o cara, evidentemente, é o trabalho dele. Como ele tem esse distanciamento emocional, o matador de aluguel, a gente não classifica como serial killer. Porque até porque ele não escolheu a vítima, né? Exato. Ele foi contratado para é o trabalho. Ele mata e acabou, ele não tem envolvimento emocional nenhum e pronto. Mas ele não está dentro daquela tipologia. Então, não é nem o número. Então, você tem que considerar mais de uma morte. E o ritual, né? Seria... E tudo que cerca. O que foi feito, que tipo de ferimento, o que ele fez com a vítima, o que ele reagiu pós, né, matar a vítima. Então, tudo isso tem que ser considerado para chegar num perfil de tal do serial troféu killer. E tudo mais. A ligação dele com a morte é maior do que simplesmente matar, é isso? O serial killer ele tem o prazer em cima de tudo. Ele tem o prazer. Uma das coisas assim fundamentais é o prazer em matar. Ele pode matar por diversão, então não estou falando aí de prazer sexual, mas por diversão. Isso é um tremendo prazer. Você se divertir, gente, você está estimulando a dopamina, serotonina, endorfina. Aquilo é uma delícia. Você vai no parque de diversão, tal. Você está se divertindo e é extremamente prazeroso no momento e depois, porque isso estimula a produção de todos esses, né, neurotransmissores que dão essa sensação de recompensa, de prazer, de estar bem. E isso é uma característica do serial killer. Então, ou ele mata sempre por prazer, ou por diversão, ou quando entra por desejo. Aí entra o sexual. No caso do Wilson, Wade Wilson, não tem essa característica sexual. Não apareceu. Em tudo que eu pesquisei, não tem aí... Não, antes ele estuprou, ou ele ficou com a vítima muito tempo, né, em cárcere privado. Não tem essa característica. Necrofilia, não entra nada disso. Tá? Agora, o sadismo é presente. Sim, porque o sadismo é que, né, o indivíduo sente aquele prazer ali misturado com diversão em fazer o outro sofrer. Né? Então, como é que é essa história do Wade? É interessante porque a família tem uma visão totalmente diferente dele, né? E eles insistem nisso. Eles estão ainda em campanha falando que ele é um bom garoto. Que foi a droga que fez isso com ele. Que foi a droga, que o Estado não foi ativo, não deu o suficiente para ele, ele teria que ter um acompanhamento, não chegaram a diagnóstico nenhum. Porque, na verdade, Beto, esse rapaz já começou a dar problema lá atrás, lá com 11, 12 anos. Né? E é uma história interessante. Ele é filho de 2 adolescentes. O pai tinha 14 anos e a mãe também. Eram namorados, ela engravidou e é uma coisa recorrente nos Estados Unidos. Quando está assim, quer dizer, ou você pega e leva adiante isso, a criação, a família, tal, dá o suporte, ou disponibiliza para adoção. E ele foi adotado, justamente por um casal que frequentava a igreja dos avós deles. Não muito ligado ali à religião. Ou seja, ele foi adotado por pessoas próximas da família. Próximas da família, exatamente. E, pelo que a gente tem aqui, eram pessoas muito dedicadas a ele. Procuraram dar uma ótima educação, muito carinho. Diz que ele era uma criança carinhosa, gostava de ficar com esses pais, né, adotivos, e eles davam muito carinho e ele retornava, né, tinha essa ligação. Pelo menos é a percepção que a família tem dele. Que a gente sabe que nem sempre é a percepção correta. Quem relata isso é a família. É a família, que ele era uma pessoa, não era distante emocionalmente. A coisa começou a mudar quando ele entrou já na pré-adolescência. 11, 12 anos, ele começou a ter um comportamento diferente, a se isolar, a ficar extremamente ansioso e aí irritado com tudo. Né? Eles falam até em depressão. Eu não sei se essa percepção é a correta. Tá. E o que levou, né? O que terá mudado ele? Então, a família insiste muito que foi o contato dele com as drogas. Mas como é que uma criança de 11 anos tem um contato com as drogas dentro de uma família tão
fora organizada, da família, né? religiosa. Eu digo assim, e ninguém ele tem percebeu. uma vida fora da família. Sim. Então, a família enxerga aquilo que ela precisa enxergar, né? Então, o que ela quer enxergar. E, infelizmente, é assim. Não estou aqui recriminando os pais de jeito nenhum, porque eu também sou mãe, né? Você tem família. Então, todos nós, a gente tem uma condescendência. E outra, a gente não quer enxergar aquilo que está tão evidente. Então, quando você vê ele se isolando, não é porque ele está tímido, diz que ele começa a ficar tímido. Não, ele está realmente se apercebendo do que ele é, do que ele sente, que, na verdade, ele está fazendo um teatro, que aquilo ele não tem aquele amor todo por aquela família, e ele está começando a perceber qual é o jogo que ele tem que fazer. Sim. Né? Então, logo assim, ele já começa a mostrar uma série de coisas. Né? E coisas que talvez a gente não venha a saber, porque é da família. A família percebeu, mas fala, não, é esse momento dele e tal. Mas eu concordo com você. Eu até entendo eles... Se nada tivesse acontecido entre a infância dele e lá 2019, Sim. seria uma grande surpresa. Sim, mas exatamente. Muita coisa vai apontando do que Tudo, a característica do que ele realmente e a personalidade que ele tem. Sim, e é muito característico de pessoas que são psicopatas. Gente, é muito característico. Então, esse afastamento. Né? Porque, no primeiro momento, ele começa a se aperceber o que ele sente, ele vê que ele é diferente dos outros. Então, é aquele momento que ele está falando, quem eu sou? Como que é isso? Porque quando você é criança, eu acredito que lá, logo criança, ele já deva ter mostrado alguma coisa, mas aquela história de que, não, sabe, ele está procurando Com 11 anos já estava se drogando, né? Então, gente, com 11 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, ele já tinha uma vida interessante ali, fora de casa. Ele já tinha os contatos e estava interessado nisso. Né? E aí, essa transformação, a família coloca muito isso e também atribui a falta de apoio, de suporte que o Estado deveria ter dado. Eles são, literalmente, eles comentam isso. Não, ele não recebeu o tratamento adequado, porque a família, percebendo isso, mesmo que de uma via torta, não, ele está deprimido, ele está isolado, mas ele não tem característica nenhuma de um transtorno mental, de uma psicose, né? Que seria aquele que vai se retraindo, isolado, tal. Não é. Isso é o que a família enxerga. E diz que eles procuraram, mas o Estado não foi competente nisso. Parece que não houve interesse em realmente chegar num diagnóstico. Então, a família não recebeu, não, olha, o seu filho é esquizofrênico. Ele chegou a ser, né, laudado, mas ninguém sabe o que... Não determinaram nada para ele. Não deram nada. A família diz que não teve acompanhamento de medicação. A família não... Tudo bem, pessoas... o Estado... Vamos pegar uma coisa assim. Os Estados Unidos têm uma coisa interessante. Não existe SUS. Então, não existe o Estado. Aliás, não se espera muito do Estado. Exato. A cultura americana é o Estado mínimo do mínimo do mínimo. Sim. Então, também a família falar o Estado não fez... Tudo bem, tá bom, o Estado não fez, mas ela também não levou. Ela também não levou, porque é interessante esse comentário dela. Ela fala, mas a mãe e o pai, eles jogam isso... Os adotivos. Porque depois ele volta a ter contato com o pai biológico. Os adotivos. Eles colocam... E eu achei interessante, muito bem colocado, porque nos Estados Unidos não tem isso do Estado ser ali que vai ter que dar medicação, que vai ter que encaminhar, que vai ter que internar. Tem ali uma coisa, mas é bem complexo e complicado você depender de qualquer ajuda do Estado ali dentro dos Estados Unidos. E o americano sabe disso. E eles comentam que realmente não chegaram a nada disso, e aí começa essa sanha desse rapaz. Ele já começa com esse comportamento diferente. Aí ele já parte... tinha furtos, roubos, exatamente. Não tinha. Aí ele já parte dos pequenos delitos. Então isso, gente, é muito característico de um psicopata e outro. Um psicopata que pode vir a ser um serial killer. Porque nós temos psicopatas que não têm essa característica. Né? Tem psicopata que bota um objetivo e fala, não, eu quero ser o melhor advogado, eu quero ser um político. É outro perfil. Então não é que todo psicopata... ele começa com pequenos delitos variados. Então, ele rouba, ele agride, começa com essas coisas. Ele vai se testando? Experimentando. Os prazeres ou também até onde ele pode ir agora para não ser pego? Exatamente, é tudo junto, Beto. E ele começa, é típico, ele já começa a se envolver. Foi pego em alta velocidade, foi pego com bebida, roubou, furtou, chegou até a roubar a própria família.
né? Pegou o carro da família e já destruiu. Ele tem uma mania de pegar carro dos outros, né? Exatamente, começa pegando da família, exato. E aí atropela. Então, ele já estava nessa vibe aí, desse tipo de coisa, experimentando esses pequenos delitos e tal. Mas com isso, olha, ele vai crescendo, já era um jovem adulto, começa a namorar, tem lá uma namorada. A Kelly, né? Essa namorada. A Kelly, Isso. Com 18 anos, né? Com 18 anos, com 18 anos ele liga pela primeira vez para o pai biológico dele. Isso, em 2012, aos 18, exatamente. Então, olha só que interessante, o que a família dos adotivos fala. Era uma criança alegre, que amava seus pais e era imensamente amado em troca. Ficou delirante após se tornar dependente químico. Então, será que é delirante mesmo? Ou é um comportamento, ele está se mostrando e aquilo foi tão assustador que eu falo, não é possível. Ele está delirando. Uma pergunta, esses pais estão defendendo o Wade Wilson ou eles estão se defendendo como os pais? Acho que as duas coisas, né? Porque eles continuam nessa mesma toada. Porque eles mesmo assumirem depois, que o menino é aquilo, eles têm uma responsabilidade deles eles têm uma junto. responsabilidade. Né? Ou eles acham que, na verdade, se você está diante de um psicopata, Beto, por mais que você faça, eu já tive contatos com muitas pessoas que têm filhos, que têm netos, quer dizer, você está fazendo tudo aquilo, o correto, e a coisa desanda. Mas daí você não fica do lado, né, Rosângela? Você fala, olha, então eu vou vir te visitar, mas você vai para a cadeia. Não vou dizer que você é uma boa pessoa. Mas é interessante que eles continuam lá com campanha, esses pais adotivos, mesmo depois das 2 mortes. Dele ter em julgamento. Quase fizeram uma campanha. Terceira, né? Quase que foi, exato. E aí, gente, na adolescência, começou a se afastar, retraído, instável, deprimido. Iniciou no vício, em entorpecente. A família via isso como ele estando delirante, né? Psicótico. E eles falam, o sistema falhou, não deram diagnóstico, medicação. Nas vezes que ele foi preso criança. E acompanhamento. Isso a família fala e continua. Eles não sabiam o que fazer para dar o apoio necessário. Eles se sentiram impotentes, não tiveram orientação. Eles estão o tempo inteiro se justificando e mostrando assim, olha... E a coisa só cresce. Eu sou bom, tá? Eu sou bom. Eu não sabia... a maldade dele não é minha. Né? Aquela coisa do sistema não nos apoiou, não nos deu a orientação correta. E isso aconteceu, dele matar 2 pessoas lá com 20 e poucos anos, em função disso. Mas ele é um bom garoto. Ele é bom. Eu sei que ele é porque eu que criei. E se ele não é um bom garoto é porque eu não soube criar. E eu não soube criar porque e aos olhos dos outros eu serei um mau pai, uma má mãe. Então eu tenho que jogar em algum lugar. Para todo falar assim, olha, ele é bom, nós somos bons, o problema é ele. E outro, não nos deram a orientação correta de como ajudá-lo, né? A retirar isso que tem dentro dele, que é a verdadeira personalidade dele. Eles usam bastante isso, né? Aos 18 anos, ele tentou se aproximar do pai biológico, mas, na verdade, ele queria dinheiro. Então, ele se aproximou para pedir dinheiro. O pai já percebeu isso. Me parece que esses pais, eles estão juntos. Porque lá na frente tem um lance lá de telefone e tal, e eles estão juntos, porque ele deixa no Viva Voz e a mãe está junto. Então, esses adolescentes, acho que continuaram o relacionamento. Mas era a mãe dele, biológica? Mãe dele. Tá, não uma outra esposa dele. Não a mulher do pai, não. Era a mãe biológica. Achei interessante isso. Não ficou muito claro, mas se você está junto e ele recebe um telefonema que ele não estava esperando, o que a mãe está fazendo do lado? Sim. Então, me parece que eles continuaram esse relacionamento, mas não quiseram o filho naquele momento. Eu não sei se tiveram outros filhos, né? Bom, gente, e aí vai. Quer dizer, essa toada que a gente já conhece, que em algum momento vai dar ruim, né? Sim. Vai dar ruim. A ex-namorada, nessa época, essa namorada que vira ex já comenta, aqui consta que ela foi à polícia e nada foi feito, porque ele teve um comportamento dentro do carro, amordaçou, ele teve uma filha com ela. Ele tem uma filha com essa mulher, com essa Kelly. Com essa Kelly? Com essa Kelly ele teve uma filha. Quer ver? Ele tem. Eu não sei se é com essa Kelly, essa primeira. É a mesma mulher com quem ele tem uma filha.
Aí ela se separa dele por causa das drogas. Era uma mulher que não gostava de drogas, não se drogava, Sim. não sabia nada de E que droga. ele amarra, ele bate, ele tenta estrangular. Aí ele vai morar com ela. Então, na verdade, assim. ele estava buscando era um local de guarida. Claro. Não, ele queria ele queria se encostar. Um lugar ali Porque para... profissão, trabalhar, ele não tem nada disso. O lance dele é ficar roubando, pegando lá, pegando aqui. É essa moça? Essa é a Kelly. É a Kelly. Eu estou conseguindo ler daqui. Então, e ela diz que foi um momento ali que ela não sabe como é que ele não a matou. Porque ele amordaçou, manietou, apertou. Eu não sei como é que ela conseguiu fugir. Ele sequestra ela, tentou põe no carro. estrangular. Exato, põe no Sai carro. andando com ela. Sai. Amarra. Agride. Estupra. Tenta estrangular. Eu não sei como é que ele não chegou no final. Então, isso já seria um teste para o que vem lá para frente? Sim. E você vê com uma pessoa próxima. Que eu só não consegui ver a data, o ano que foi isso. Foi em 2014, não é isso? Ou 2019? Deixa eu pegar meu óculos, eu não consigo enxergar. Foi em 2019, Beto. Já em 2019. Então, se você ele olha... tentou estrangular ela 2 ou 3 vezes. Este ano de 2019 foi muito o marco pesado em tudo, porque é o que claro. ele faz tudo. Como terá sido 18, que outras mulheres ele pode já se testar que não souberam? Ele pode ter começado com animais. Isso também é recorrente, mas ninguém sabe. Sumiu o gato do vizinho, o cachorro. Gente, ele pode ter feito isso desde criança. Sim. E deve ter feito. um amadurecimento, vocês percebem? Aí ele já está testando, ele vai roubar, ele atropela, ele dirige, quer dizer, tudo que... Ele tem um prazer da violência física, Sim, né? Então ele você percebe o quanto que ele... Eu fico pensando assim... Sabe aqueles filmes de escola, tipo Telefone Preto, que tem filme, aí ele fica esperando o menininho mais fraco da escola passar, caceteia ele, o menino não faz nada. Exato. Ele pode ter matado alguma mulher, Ele batido muito numa mulher. Ela, porque ele não foi parado. Intimidado. Olha ele só me que lembra o Maníaco do Parque. A polícia não para esse cara. Não para. Talvez até pela aparência. Porque ele está dentro daquele branco, padrão perfeito, branco, lindo. forte. E é interessante que o próprio advogado dele fala, ele é intimidador. E ele, na cadeia, ele está mais intimidador ainda. Né? Porque na cadeia ele está se transformando. Bom, em 2019, ele a empurrou, cortou as roupas com a faca. Ele fez umas... Né? Ele falou, bom, agora aqui eu vou experimentar tudo isso. Me dá prazer? Não dá? Vou fazer? Como é que é? Fiquei impressionado que ele sai pela Flórida de carro com ela, ele para no posto, vai pro McDonald's, come, deixa ela amarrada, volta. Quebra o pé dela... foi sem querer nada. Ele quebra o tornozelo dela com, sei lá, acho que é com a porta ou com... Exato. Como é que é o nome daquele negócio, gente? Quando a gente abre o porta-malas do carro. Porta-mala, sim. Ele quebra o tornozelo dessa mulher. Não, machuca, tenta, eu não sei como, ele deixou essa mulher viva. Larga ela, chega uma hora que ele falou assim, larga. Ele larga, jogou. Então, aí ela disse que foi para a delegacia e nada foi feito. A polícia chega a encontrar com ele. Ele pega, entra no carro e sai, não é isso? Exatamente. E eles falam, a gente encontrou, mas não deu. Mas e não ele deu. vai, nesse caso é o seguinte, ele vai à delegacia e fala que, na verdade, aquilo é uma tara sexual dos dois. E a polícia aceita que aquilo é uma tara... Sendo que ela está falando que não. Ela toda machucada. 2019, hein, gente? Não é lá em 1940. Todas ela as está toda machucada. Todas as fotos dela sumiram do hospital, mas ela tinha. Ela tinha. Ela fez e, assim, nada foi feito. Ele me lembra, nesse ponto, o Maníaco do Parque. Se aquele delegado, aquele promotor, aquelas pessoas daquele primeiro momento, quando uma menina, ele pega e faz um primeiro teste com ela, de estrangulamento, no interior de São Paulo, que ela vai à delegacia e diz... Que ela foi... E ele, o Maníaco do Parque, vai lá e fala, não, ela é minha namorada. E a polícia acredita e ele paga R$100 e vai embora. Se naquele momento ele tivesse sido preso... Ele não tinha matado 11. Exatamente. E nesse caso, se esse Wade Wilson tivesse sido preso nesse momento... Porque é uma tentativa de homicídio, né? Então, precisa mais. Você já vê o sadismo... Você vê a violência e a crueldade dele. Precisa mais o quê? Num país que eles são muito preparados, a polícia é muito preparada, não é como aqui no Brasil. Eu até dou um desconto aqui no Brasil, com essa história do Maníaco do Parque e de tantos outros. E lá de trás, na década... hoje, agora, estão atentando para o criminal profile, banco de dados, tudo isso que é importante. O modus operandi do indivíduo, onde que ele ataca. Quer dizer, hoje, isso aqui, hoje, que é 2024, está começando. Né?
os Estados Unidos, eles já lidam com isso há muito tempo. E a polícia é preparada, Beto. Porque, por exemplo, na década de 1990 no Brasil, o Maníaco do Parque não foi parado, o Roger Abdelmoussi não foi parado, o João de Deus não foi parado. Você percebe que existia um olhar machista sobre o crime, e é real, de uma década que espero que tenha ficado no passado. Neste caso aqui, do Wade Wilson, essa mulher entra em 2019 numa delegacia da Flórida e fala, eu estou toda machucada, meu calcanhar quebrado, ele me estuprou, me sequestrou. Primeiro que ele me tira da minha casa, me põe no carro e vai comigo. Me sequestra, já é um crime. Me estupra, já é outro crime. Cárcere privado, relativo, porque ela ficou dentro presa, do veículo, amarrada. Torturada. Ele já tinha crimes o suficiente. Não, fora o que ele tem de roubo. Lá de trás. O que mais precisa? Ou seja, ele já tinha um passado que o condenava. Ah, mas ele é tão bonito. Tem isso, e ele né? tem. O Ted Bundy também é assim. Ah, o Jeff Dahmer. O Jeff Dahmer, quando a polícia... O rapaz, meu Deus, o menino consegue fugir. Cara... Mas era um latino. É, meu namorado... Agora o outro loiro, olho azul, tal, chega lá, fala manso. Você já viu o Jeffrey Dahmer? É um garoto, você quer botar ele no colo. E a polícia reconhece nele o primo, o filho, irmão, o desejo de ser. O desejo de ser, exatamente. E exatamente. Ted Bundy também. Bundy. A menina consegue fugir, gente, e ele fica. Mas ele tem o controle de chegar lá e falar assim, não, eu acho que eu exagerei, a gente estava muito entusiasmado. Os caras entram na conversa. E a menina ele não era brilhante. Ele não é meu namorado. Não é, então. E ele, assim, brilhante para falar, porque ele era um cara muito, muito bom em retórica e tudo. Tanto que ele fez a própria defesa, ele era todo teatral, né? E ele ganhou ali, todo mundo não. Olha, deu parabéns, ainda. Tudo bem, nós entendemos. Também ela estava com aquela roupa, né? Essas meninas também, às vezes, não sabem. Elas andam tão... Eu acho que eu exagerei um pouco, talvez uma pegada mais forte, mas... Poxa, eu quero me desculpar. Ele só estava estrangulando. Não, ele só estava... Né? Então, assim, ela percebeu que pulou do carro. Wilson, em 2019, essa mulher vai na Flórida, nos Estados Unidos, que tem uma polícia preparada, que já tem um exercício de investigação real e tudo. De serial killer e tal, do que pode acontecer. Ele vai embora. Libera. E o cara vai. Para matar 2 pessoas depois, né? Assim, e quase terceira, porque teve ainda quase uma terceira... É impressionante. É triste demais. Essas 2 mulheres não precisavam ter morrido. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, ainda que ele foi pego no dia seguinte, nós vamos chegar lá, que foi muito rápido a polícia, nesse aspecto, né? Então ele já estava com esse passado todo que você trouxe aqui da infância dele, da construção do mal dele. Exato. Ele já se exercitando, a gente não sabe quais exercícios maiores que ele deve ter feito antes, mas a gente tem que seria uma esposa dele com quem ele tem filho. Sim, uma namorada. A Kelly, né? Ela teria sido um primeiro teste mais forte ainda, né? Mais forte. Até onde você percebe que ele vai passando dos limites? Então é roubo, vai subindo a escada. Tal. Ele vai subindo, é uma escala, né? E aí ele tá gostando. Tem esse detalhe também, né? Então ele faz isso e a gente vê que ali foi algo que mexeu com ele no sentido dele falar, pô, esse negócio é muito bom. Eu gosto de fazer isso. Entendeu? Sim. Agora, de qualquer maneira, a infância, apesar dos pais não quererem, né, assumir o bebê também, com 14 anos, ele teve uma estrutura familiar sólida. A gente não tem relato de abuso, de negligência, né? O que acontece é que ele é assim. Se ele tivesse com os pais, seria assim. Se ele está com esses pais adotivos ou com outros, né? É o que ele é. E ele vai mostrar isso. Uma pergunta, é óbvio que senão você teria uma sociedade de pessoas serial killers, mas no caso dele pode ser um componente importante. Ele muda aos 11 anos de idade. 11, 12 anos. Essa sensação de rejeição, que é, de repente, a realização que ele tem, de que os pais o rejeitaram. Vamos supor, a gente está sabendo aqui que o pai e a mãe continuaram juntos. Será que ele tem outros filhos? E os irmãos dele, ele descobre isso. Essa é uma coisa que, numa pessoa com essa personalidade má, isso pode ser um componente de assim, já que me rejeitaram, agora eu vou para a cabeça? Não. Se ele é um psicopata? Não tem esse... Não tem, Beto. Não precisa desse fermento. Ele não precisa. Tanto que todos os contatos que ele tem, não é porque, ai, papai, eu quero você, ai, eu sinto tua falta, por que vocês me deixam? Não tem busca de amor. Não estou em busca de amor. Porque não tem nem pelos pais adotivos, não tem pela namorada. É um objeto, né? Ele
justifica tudo porque não tem envolvimento emocional. Quando você não tem envolvimento emocional, Beto, acabou. Ele não vai procurar o pai e a mãe biológicos por carência. Que carência? Eu não preciso disso. Eu não sou um ser humano. Eu não sou o ser humano como todo mundo. Eu não tenho. Eu sou muito mais evoluído. Eu sou muito mais do que isso. Enfim, gente, parece que 2019 realmente esse caso aqui foi, né, a chave, o gatilho para que ele fosse mais além. O uso de drogas e pode uso de drogas, ajudar. Pode, claro. Estimulante, eu não sei exatamente o tipo de droga que ele usa, mas um cara desse que já tem uma personalidade dessa, você vai usar um estimulante, cocaína, metanfetamina, eles costumam usar bastante, eu não sei se é isso. É verdade, né? Nos Estados Unidos está bem forte isso. A coisa desenrola, entendeu? E aí vai, né? É um componente a mais, ele não é imune a isso, tá? Bom, até que, e vai nessa toada, aos 25, ele conheceu num bar, né? Aos 25 anos, ele conheceu a Cristine, de 35. E uma amiga dela, ela estava com uma amiga. Eles se conheceram lá e ficaram lá bebendo, conversando, tal, blá, 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 blá. Foram para casa de uma outra pessoa, de um outro homem, que aqui ninguém diz quem é, ele deveria estar no bar. Não, até tem o nome dele, mas eu acho que eu nem anotei, também, porque eu acho que ele não fez parte. Também não fez parte. Porque ele vai pro bar com a namorada dele. E aí... Chega no bar com a namorada dele. Aí ele conhece a Cristine. Duas meninas, tinham duas mulheres. A Cristine e a... Eu peguei o nome da... O nome dela. Cristine. Que eu senti, ele chega com a Melissa, que é a namorada dele. Num bar ali na Flórida. E estão ali a Cristine e a Stephanie. A Stephanie, exatamente. A Cristine e a Stephanie. Só que duas amigas que estavam ali. Ele e a namorada começam a discutir. Chega uma amiga dessa namorada, que ela chama e já estava, putz, esse casal que não para de brigar. E ele estava de novo se drogando, ela não queria que ele se drogasse. E todas as coisas da namorada estavam com ele. Você viu a história do carro maravilhoso? Que ele não sabe dirigir carro manual. Ele está com o carro da namorada. Ele está com todas as coisas da namorada. Chave e tal, não sei lá. Se a namorada sai para chorar com a amiga dela porque eles tinham discutido, ele conhece um cara que tá ali, que é esse cara do bar, com quem eles começam a se entrosar, porque o cara é drogadão também. Ela fica mais chateada, a namorada dele vai mais pro fim do bar. Vai pro fim do bar. Os dois conversam com essas duas moças. Cristine, que também deve estar naquele barato, boa. Claro, também, bonitão, com droga ali. E ela muito bonita também, a Cristine. Eu vi a foto do outro moço, ele é bem bonitão também. Os quatro se embranholam e falam assim... Querem ir lá para casa? Desse cara, desse homem. Vão para lá. Não, para casa, eu não sei se é dele. Dele, é do rapaz. Tá. Aí eles vão para casa daquele cara. Com o carro da namorada. Com o carro da Melissa. Só que ele não sabe dirigir carro manual. Eu acho que para trás, porque o problema foi a ré. Para frente ele conseguiu andar. E eles vão para essa casa. E lá eles ficam os quatro. Ficam lá os quatro até amanhecer. Eles saem de lá, a coisa não acontece. O cara fica lá, esse cara que ele conheceu... E ele sai com a Cristine. A amiga também vai embora. Vão os três juntos de Uber, porque ele vai entrar no carro, dá ré, não sabe dar ré. Aí vai de Uber. Vão de Uber até a casa dele, da Cristine. Da Cristine, exatamente. É a casa da Cristine. Que é quem a menina morre. Vai embora. A Stephanie chega lá, fica um pouco e vai embora. Ele fica com a Cristine. A gente não sabe ali exatamente o que aconteceu, mas, na verdade, ele acaba... estrangulando a Cristine. Com as roupas dela. Com as roupas Tem uma dela. assinaturinha aí, futura, se ele estava começando? Pode ser, sim. Porque ele tentou estrangular a namorada com as roupas dela também, não tem? Apesar que o comportamento dele com a outra moça, elas não têm nem ligação. A segunda, né? Que é latina, morena, uma mulher de 43 anos, estava passando na rua. Não tem uma figura assim. Mas ele gosta de bater. Você viu? Ele pega a primeira namorada e bate. Essa outra deveria também. Aí nessa outra deve ter feito. Estrangula. Estrangula a Cristine com as próprias vestes dela. Pega o carro da Cristine, porque ele é automático. Automático e dramático é bom. É que eu lembro que lembra carros na década de 80 e dramático. E dramático, era muito E aí legal. ele pega o carro da Cristine para encontrar a Melissa, a namorada dele. Exato. Para continuar, porque você acaba de matar, estrangulado às 8 horas uma mulher. Ele mata ela, às 9 horas ele está indo encontrar a Melissa, a namorada. Exatamente. Com então o carro da Cristine. Com o carro da Cristine, não está nem aí, né? Já percebeu? Quando que ele chega na casa da Melissa, da namorada, a namorada fala assim, porque ele disse que ia devolver o carro.
Ela falou, mas esse não é o meu carro? Melissa. A Melissa. Se recusou a entrar no carro e foi agredida. Apanhou e quase Apanhou. E ele começou a querer estrangular ela. Ela conseguiu fugir. Entendeu? Então ele chega com o carro da vítima. E ela avisa já começa a polícia. a falar, cadê o meu carro? E ela avisa a polícia. Exatamente, cadê o meu carro, tal. E ela não quer entrar no carro. Eu acho que foi a sorte dessa moça, porque ele ia matar. Ele está na sanha. Naquela coisa. Opa, como é que ele você tá chama? No tesão. Spree Killer. Ele está naquele ar Spree Killer do serial killer de Goiânia? Não, é diferente. É outra história. Porque o tá. Spree Killer, ele mata aleatoriamente. Entendi. Né? E aí ele já tem um envolvimento. Com ele conhece a Melissa. De alguma maneira, ele teve um envolvimento com a Christine. Né? Não é assim, chegou, matou. Né? De cara, que é bem a característica do Spree Killer. Mas ele está entrando num vórtice aí de violência que é difícil para ele voltar. Bom, uma pergunta, se ele não tivesse drogas, pode ser que ele não tivesse sido tão profícuo naquele dia, naquela noite? Naquela noite ele estava... Porque ele precisava ter energia, né? Tem que ter energia, sim. Mas eu acho que isso não afetaria se ele tivesse ele mesmo, sem qualquer tipo de estimulante. Eu acho que talvez o nível de violência não fosse tão grande, porque ali, você estimulado, você vai mostrar realmente quem você é, cara. E o desejo dele pode ser um grande estimulante. Claro, maior do que qualquer droga. Né? A droga, claro, sempre tem uma alteração, mas não tira dele o que ele é. Sim. Né? E ele está na loucura. Ele acaba de matar uma mulher, ele vai procurar a namorada. Quer que a namorada entre no carro? Ela não quer, ele agride, você vê. É só violência. E aí ele sai. Bom, a namorada consegue fugir e ele sai pelas ruas. E ele vê a segunda vítima, que é a Daiane Ruiz. Uma mulher de 43 anos, não tem nada a ver, que estava passando na rua. O que ele faz? Olha o subterfúgio. Olha como ele está racional. Ele fala, eu preciso de uma informação, você pode me informar tal coisa? Ela se aproxima, ele bota ela dentro do carro. Dizem que até assim, ali, de repente, pode ter oferecido uma cara. Ninguém sabe por que ela entrou, mas o fato é que ela estava lá dentro. O que tem aqui, pelo menos, o relato, a gente não sabe os detalhes, porque é o que ele vai contar. A vítima está morta mesmo, não vai poder contar. Que ele pede informação para ela. Ela deve se aproximar do carro e aí ele puxa ela para dentro. Ela não tem nada a ver com a outra vítima. Você vê que não tem aí uma ligação. Não, ele gosta de loiras, ou ele gosta de morenas. Se ela fosse outra, poderia seria a mesma ser qualquer coisa. Pessoa. Mas talvez uma mulher, sim. Talvez não um homem, porque o homem talvez ele não tenha... Porque até agora, você está vendo que pelo menos o que apareceu é mulher que ele agride. É ódio da mãe, assim. Não. Eu não faço essa ligação, Beto, porque ele não tem... Se o indivíduo não ama, ele não odeia. Não tem. Mas o fato é que é a mulher, porque talvez seja mais fácil de exercer o seu fascínio do mal. Claro. Porque pode ter menos resistência. Exatamente. Elas são todas mais frágeis, né? Essas mulheres que ele bateu, se você olhar frágeis, que eu digo o seguinte, são mulheres mais fáceis de ele dominar. Exato. Então. Tem esse aspecto, né? E aí ele a vítima é mais por estratégia do que por desejo da vítima. Tá? Exatamente. Até agora não apareceu aí o componente sexual e de cárcere, de necrofilia, não tem. O que ele faz? Ele já tenta estrangular, ele dirigiu até um terreno baldio, ela está lutando pela vida, ele tenta estrangular, ela não vai, ele espancou essa mulher, estrangulou. Porque essa mulher entrou no carro, já deve ter dado uma porrada, a pessoa já fica desacordada. Exatamente, mas ela estava lutando. Tentando sair, ele continua espancando, e ele vai dirigindo, batendo nessa mulher, chega num terreno baldio, tenta estrangular, eu acho que não estava dando muito certo, ou ele consegue finalmente matar, mas a verdade é que ele joga essa mulher para fora e ele fica atropelando, né, passando em cima do corpo. Aí está assim, de 10 a 20 vezes, quer dizer... Quantas? Como ele disse, até virar um espaguete. Até virar um espaguete. Então você vê. Ele já tinha matado? Ou essa mulher ainda estava viva? Porque ficou meio assim, tentei estrangular. Ele não foi assim explícito em falar, não, eu matei, aí joguei e fiquei passando com o carro em cima. A impressão é que ele deu uma estrangulada, ela pode ter ficado inconsciente, ele chuta essa mulher para fora. Aí ele se diverte um pouco mais. E se diverte. E isso tudo com o carro da Christine. Claro. A outra que ele já tinha matado. Né? Eu acho que ele ainda está com o carro da Christine ou ele já rouba outro carro, mas é o carro da Christine.
E aí, 20 vezes, quer dizer, passa, volta, é o que ele falou, até ficar uma massa e realmente vira uma massa. Beto, eu já tive a oportunidade de atender casos assim, de sucessivos atropelamentos, viram um espaguete ao molho de tomate. Infelizmente, é essa a imagem. Né? Para você ver, ele está curtindo bolonhesa, demais isso. Né? A bolonhesa, realmente. Bom, empurrou lá para fora do cara e atropelou de 10 a 20 vezes. Quer dizer, olha só, naquele frenesi, que é uma coisa, porque ele está num frenesi, está naquela sanha de matar. Ele liga para o pai biológico. Não, ele entra numa casa. Ele está andando com o carro, ele vê uma casa vazia, ele entra nessa casa, ele come, ele toma banho, ele troca de roupa, ele vê TV e liga para o pai. Contando o que ele fez. O pai deve ter falado, o que ele faz? Coloca no Viva Voz para a mãe escutar. Ali a informação que é a mãe, que não tem nada ali que seria a mulher do pai, não. Ele coloca na Viva Voz e a mãe escuta e vai informando a polícia do que está acontecendo ao mesmo tempo. É porque eles falam assim, me dá um endereço, eu vou mandar um Uber te pegar. Eu vou mandar um Uber te pegar. E eles mandam um Uber. Mandam a polícia. A polícia. Exatamente. Então, o pai fica conversando, ouvindo porque ele conta toda a façanha dele. Entendeu? Que é uma forma também de chegar e falar... Né? Ele está naquele... E ele liga para o biológico, né? Eu acho biológico. Pelo que a gente vê dos pais adotivos, talvez eles tivessem passado mais a mão na cabeça. Né? Tranquilamente. Então, que bom que foi para o biológico. Depois de tudo isso, eles ainda estão fazendo campanha para dizer que ele é um bom rapaz. Né? Depois de você passar 20 vezes com o carro em cima de uma pessoa que você não conhece, que está na rua, que foi lá para dar uma informação para você, é o fim do mundo. Né? E ele é preso. Ele é preso, a polícia vai lá e prende ele. Daí eles encontram na casa da Cristina, no meio de um monte de roupa, não é isso? E aí chegam até a casa da Cristina, chegam até o corpo da Daiane. Do que tinha sobrado. Tá? Porque eles encontram... o pai colocou o fone no Viva Voz, né? A mãe biológica ouvia e repassava para a polícia. O pai solicitou a localização dele e avisou a polícia. Ele fugiu, mas foi preso dia 8. Quer dizer, ele começou isso dia 7/10 de 2019 e é preso já no dia 8/10 de 2019. O corpo da Daiane Ruiz ele foi encontrado 3 dias depois, em uma área de mata. Ele ainda pega, depois de passar 20 vezes no corpo, ele pegou ainda esse corpo para desovar. Para jogar em algum lugar que foi numa área de mata. Que é por isso que depois tem fotos dele sem camisa, né? Andando por um supermercado onde foi encontrado o carro da Cristina. Exato. Porque ele tirou a camisa, né? Tirou. Bom, o primeiro juiz que já entra no caso já Você viu que ele tentou escapar da cadeia em 2020? Não. Ele e um amigo estavam quase escapando da cadeia em 2020? Então, na cadeia, ele está... Inclusive, essas tatuagens, gente, ele não tinha. Dentro da cadeia que ele está fazendo essas tatuagens. Mas no rosto ele está se construindo. Ele está se transformando, fez a suástica. Ele está fazendo parte agora de um grupo de supremacistas. Supremacia branca. Dentro da cadeia. Ele está amadurecendo criminalmente, só que ele foi condenado à morte. O máximo que pode acontecer, de repente, né, ter algum tipo de solicitação e o governador transformar, quem pode fazer isso é o governador, transformar numa prisão perpétua, mas ele não vai sair. Nos Estados Unidos, não. Ele está meio com a cara do Coringa também, ele está fazendo aquela coisa. Ele está construindo o rosto dele. O rosto dele. Bem... Ele virou uma personagem. Está criando. Isso é um personagem já pronto, porque assim, até as características, os dentes dele têm um quebrado muito marcado dentro. Ele não é um quebrado sem querer. Sem querer, exatamente. Né? Ele está se transformando. E ele quer passar isso. Quer dizer, para o advogado falar, ele é intimidador, extremamente violento, o advogado dele. Você viu ele de pernão aberto durante o julgamento? Que a mulherada e os homens também, os que estão apaixonados por ele, ficam tarados naquela imagem de ele praticamente se mexendo ali, com os pernão abertos. É incrível. É uma coisa. Claro que ele é bonito, ninguém está falando o contrário, mas como é que você consegue olhar passar por cima por uma pessoa dessas, com todo esse passado que ele fez? Mas o que acontece? Comigo é diferente. Isso é uma fantasia impressionante. E como a beleza, gente, atrai.
você passa por cima das piores coisas. Eu já vi, a gente tem histórico, já vi isso, já presenciei, da própria polícia ter um tratamento totalmente diferente com uma pessoa, especialmente mulher, mas um tratamento diferente com o indivíduo que fala corretamente, que é bonito, a beleza mesmo, que é bonito, que é atraente. É totalmente diferente do que uma pessoa que não tem esses atributos. É diferente, até o tratamento. O tratamento na delegacia é diferente, o tratamento dentro do presídio é diferente. Não, se você olhar, o caso dele é horrível com essas vítimas, é terrível. Mas a gente talvez nunca fizesse o caso dele, porque é um caso pequeno perto de outros tantos que tem. Exato. O que foi muito gritante desse caso é que, quando ele vai para julgamento, as pessoas começam a mandar cartas para o juiz. Para o juiz, sim. Pedindo para o juiz que ele, assim, não dê pena de morte. Porque dê prisão perpétua, ele é bonito demais para morrer. Demais. Ele e a família ainda adotiva incentivando que, na verdade, ele não é isso. Durante o julgamento, ele ficou com aquela cara super arrogante. Arrogante, debochado, irônico, irônico, gente. Não tem nada de bonito ali. Os advogados pediram para ele fazer uma maquiagem para esconder as tatuagens. Nada, ele faz como, questão. Gente. Gente, olha a postura dele. Ó, tá vendo? Né? A postura. Olha as pernas abertas ali. Exato, a postura. Onde você consegue ficar gostosão, imaginando. Né? É o gostosão, ele é. E na cadeia, porque você vai ficar só malhando, né? Não, sim. Agora, ele é intimidador, porque também um indivíduo muito bonito dentro da cadeia, ele pode ser alvo de muita violência, né? Mas o cara tem que ser Mas essa personalidade... Não, meu filho, ali ninguém mexe. Difícil. Eu viro o dono da ala dele. Ele está virando. Mas está condenado à morte. Por injeção letal. Agora tem um tempo, eles não são executados. Você passa 12 anos. Aí, provavelmente, esses advogados, até também, né, aí, com a ajuda da família adotiva, vai tentar reverter isso. Quer dizer, não acredito... Olha essa foto, isso é ótimo. Olha isso, assim. Olha, parece que é filme. Maravilhoso. Parece que foi dirigido para maravilhoso assim, tecnicamente. Não, você Eu olhar... acho isso assim... A leitura que a gente consegue fazer desse indivíduo. E a leitura que muita gente faz olhando e fala assim, é o marido que eu quero ter. Exato. A pessoa quer ter realmente relação com esse tipo de pessoa? Sim. Isso é o quê? Essas pessoas que vão atrás desse mal. Que a gente pode pegar do Maníaco do Parque. Sim. O Tiago. O Tiago de Santos. Aí não é nem beleza, por ser mal. Por ser mal. Essa parafilia tem... Como é que a pessoa desenvolve esse desejo? Tem um livro muito bom, que eu já falei, que homens maus fazem o que homens bons sonham. Sim. Então, nós temos no nosso DNA, Beto, a violência. Nós temos aí a crueldade. Né? O mal habita. É que nós fomos nos socializando, nos aculturando. Conforme você se desenvolve intelectualmente, é um verniz, né, para a maioria das pessoas, que vai deixando esses instintos cada vez mais lá, escondidinho, mas ele está lá. Ele está lá. Então, pode aparecer em sonho, pode, no momento que você fala, pô, que vontade que eu tive ali, olha, eu ia pegar o cara e dividir ele no meio, esse cara precisa, mas você não faz. Quando o outro faz, você realiza o seu desejo mentirosamente escondido, que você diz que não tem, mas tem. Isso? É isso. Esse livro, gente, para quem quer entender o que é essa coisa, mas isso está ligado a quê? Se a gente pegar, nós somos animais, não dá para sair disso. Você pega ali o comportamento de um leão, de uma fera, de um animal que ele está na natureza, ele não teve socialização, aculturação, é um animal inteligente? Né? Nós sabemos que os animais são inteligentes, mas eles expressam isso. E esse mal está ligado ao quê? Sucesso. E nós só estamos agora aqui, né, falando para N pessoas que estão em N países e um monte de gente. Por quê? Porque lá atrás, Beto, nós superamos uma série de coisas. Através do quê? Violência. Violência e crueldade e impingir o medo. O que é isso? Poder. E horrorosamente, em cima do que você está me falando, humano. Poder. Então, como ele não é humano... Eu me realizo.
porque ele não tem o poder do humano, que é você, inclusive, ficar com vergonha de ter pensamentos horríveis, você vê nele a realização daquilo que você... De uma grande vontade. De uma grande vontade, mas você não faz por quê? Porque eu respeito, porque me tem intimida. a lei. Não, tem a lei, tem Deus. E a gente se intimida. A consciência que você tem moral... E você se intimida porque você não quer ser preso, você não quer ser uma pessoa que vai gerar público aí, falar o tanto que você é horroroso. Não quer matar sua mãe de vergonha. Você não quer matar tua família de vergonha. Né? Agora, para um psicopata, é esse indivíduo instintivo que está aqui. Porque o que faz também a gente ser diferente? Gente, é o afeto, é o amor. Se eu amo, se eu tenho a capacidade, porque o amor é o sentimento mais complexo que a gente tem. Se eu tenho isso, está tudo atrelado. A capacidade que você tem de amar, a respeito, a consideração, a comiseração, a bondade. Você vê quanta coisa está atrelada ao amor? Que você é capaz até de se colocar no lugar do outro, ajudar uma pessoa que você não conhece. Da onde vem isso? A não ser aquele cara que faça isso para aparecer, narcisista e tal. Mas fazer com eu tô o falando celular assim, ao vivo no Instagram, para mostrar, olha como eu sou bom. Olha como eu sou bom, né? Mas aí é outra história. E nós temos pessoas, e quanto mais pessoas mais espiritualizadas, né, mais com essas características da bondade, do amor, aparece. Né? E agora, o que é o psicopata? É o indivíduo que não tem esse verniz do amor. Então, ele mostra verdadeiramente o que ele é. Ele não precisa matar. Mas ele é uma pessoa extremamente difícil de você lidar, porque ele não tem esse tipo de, não vou dizer fraqueza, mas não tem negociação afetiva com ele. Entendeu? Por isso que eles fazem isso com os pais, com os filhos, com o vizinho. Ele pode prejudicar a família mas sem alterar o batimento cardíaco, Beto. Ele não precisa matar. Agora, esse já é um caso do indivíduo que ele já demonstrou desde pequeno o que ele era. Imaginando quantas pessoas mandaram cartas para os pais da Cristine, para os pais da segunda vítima. Se foi pouco. Agora ele recebe toda essa atenção. Ele foi condenado à prisão de perpétua, à pena de morte. Pena de morte. Que a gente tem que aguardar, como você falou, demora uns anos. Pode demorar 10 anos. Tem 12. Etapas, né? Tem etapas. Tem tudo que vai acontecendo lá. O que pode reverter é só o governador de estado. Ele reverte. Mas na Flórida eu acho bem difícil. Todo mundo que vai à prisão, pena de morte lá, vai. Tem alguns casos, mas o que vira? Foi. John Wayne Gacy, uma série. Aileen, a Monster, que a gente vai falar aqui também. Exatamente. Então, o que acontece? O que pode é o governador reverter isso para a prisão perpétua. Esse indivíduo não sai da cadeia, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Né? Pelo nível, vocês entendem que não é nem o número de mortes, porque uma pessoa pode ter um número grande de mortes aí nas costas, mas a motivação é outra. Não é o prazer que caracteriza o psicopata serial killer. O serial killer psicopata. Está ligado ao prazer. Tá? Ninguém, gente, passa 10 vezes, 15, 20 vezes em cima de um corpo, que é uma pessoa que estava respirando, que você viu, que você ludibriou para poder entrar dentro do seu carro e você começar a agredir, pelo ops. E a idade dele mostrava também um certo não amaduro. Porque hoje ele tem 30 anos. Então, em 2019, ele tinha o quê? 25. Né? Ele ainda era muito novo. Novo, ele está entrando na vida adulta. É aquele, assim, já formou. Olha que interessante. Essa região aqui, né, frontal, é a última que se solidifica, Beto. Então, isso aí só vai acontecer lá pelos 20 anos, 25. Não é todo mundo. Tem gente que amadurece. É isso que é o mais amadurecimento? Cedo. Amadurecimento, exatamente. Né? E você entender o que é viver socialmente. Tudo está relacionado, gente, com o nosso lóbulo frontal, com o córtex pré-frontal, com o córtex órbito-frontal. É a última região a amadurecer. Isso acontece lá até pelos 25 anos. Claro que tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Com 16 está maduro, tem família, cria filho, porque você era levado a isso. Tem também essa questão cultural. As minhas avós casaram com 16 anos. A minha avó também. Então. E já ficou grávida, criou filho, 5 filhos, 3 filhos, e vai embora. E está lá.
Entendeu? Hoje já está diferente. Hoje o pessoal, né, não está nem amadurecendo aos 25. Tem gente amadurecendo aos 40, né? Que já passou um pouco do tempo. Sim. Não quer sair da casa da mãe, né, do pai, aquela coisa, né? Mas é cultural. Sim. Então, veja, o negócio explodiu, né, aos 25 então, anos. para ele hoje ele virou uma celebridade criminal. Para ele deve estar o máximo. O máximo. Ele está adorando. Ele faz de tudo. Ele é muito inteligente. Porque ele ficou mundialmente reconhecível. Então. Porque já devem estar fechando contratos de filme. Exatamente. De série, sabe de livros. Tranquilo. Nos Estados Unidos isso é um E ele está supermercado. negociando isso, claro. E os advogados vão tentar fazer o quê? Reverter isso para uma prisão perpétua. Vai ter documentário, ele vai dar uma grande entrevista, ele vai contar ainda mais com essa figura vez. dele, ele está trabalhando muito bem a figura dele, mas essa gente. coisa de supremacia branca nesse Unforgiven, que eles estão ali dentro, essa suástica no rosto, isso também mostra... Dá um certo, mas tem muita gente que curte, tá? Mas muita gente. Mas aí o que acontece? Você não consegue conversar com o todo, né? Você não, vai ter... porque tem uma parte da população que é a que maior já fica parte, avessa. graças a Deus. Que é a maior parte. Mas tem muita gente que vai lá e acha o máximo isso. Nem deveria ter esse tipo, né? Mas os Estados Unidos têm essas coisas de gangue, né? E dentro lá da cadeia, o negócio é brabo, hein? O Dahmer, na verdade, ele foi morto por um indivíduo que fazia parte do grupo negro. Sim. Na verdade, ele foi morto, né, por um indivíduo que era da gangue. Que era né, outra. Porque tem era gangue outra de ala. latino. Dentro da gangue de latino tem subgangue, é gangue do porto-riquenho. Olha, o negócio pega. Isso ainda não é muito aqui no Brasil, mas lá e a coisa é violenta. Mas esses da supremacia branca, eles são muito fortes. E eu acho que o embate maior, na verdade, é com os negros, né, os grupos. Total. E ele negros. tem todo o arquétipo, né? Do que essa supremacia branca cafona cafona. e perigosa. E perigosa. Vocês veem como ele é, gente, atrevido, né? O jeito dele sentar, né? Perna aberta. Ele não tá nem aí. Para mostrar o pacote mesmo. É bem isso. Ele não né? tá Ele nem... quer que as pessoas olhem e falem, nossa, né? Além de tudo, é bujangão, né? Bujangão, bem dotado. Né? É isso que ele quer, o jeito que ele olha. Ele levanta o queixo. Isso, gente, é uma linguagem corporal que você lê perfeitamente a pessoa ali. E ele está investindo nisso. Ele já percebeu que a máscara social dele é essa, para ele chegar. E com todo esse retorno, você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai continuar. Sim. Só se ele bater de frente com alguém dentro da cadeia porque o grupo dos negros, a gangue dos negros, é forte. É pesado. Mais alguma coisa, minha amiga, desse caso? Não, esse caso acho que esse não. o Você que vê, é o os cara contextos. matou 2 pessoas e virou uma celebridade em função do que ele criou em cima. Em função do que ele é. Em função de uma torcida para que ele seja solto, praticamente. Não, e a família, os adultos falando que ele é muito bom dentro. Ele tem que ter uma medida, porque ele vai mostrar, né, a pessoa boa, a bondade que é. Sim. Ele. É isso, pessoal. Então, aqui tem vídeo todo dia. Nossa amadíssima Rosângela Monteiro volta em breve aqui conosco para mais casos. E até já. Até já.